Fala pessoal, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui e a gente hoje vai falar sobre transformador. Hoje é uma aula teórica, né? Vamos começar dos princípios de funcionamento, os conceitos iniciais, as equações iniciais. A gente vai passar pelo modelo ideal, do transformador ideal, e vamos avançar até o modelo do transformador real, considerando já todas as perdas, todos os efeitos, todas as o comportamento dele, né, mais próximo da realidade, com todas as não perfeições, beleza? Então eu peço que você me acompanhe aqui nos nossos slides e então a nossa aula é essa daqui, né? Essa é a agenda da aula de hoje, transformador ideal e real, como eu falei. Então, começando aí pela introdução, né? O transformador é palavras-chave aqui, né? Vamos, como eu gosto de fazer, é destacando aqui, ó, palavras-chave. Dispositivo estático, isso aqui é importante, ó, estático, composto de duas ou mais bobinas acopladas por um meio magnético. No mínimo duas, né, primário e secundário, mas eu posso ter, a partir de uma única fonte de excitação, né, de um único primário, eu posso ter vários secundários, na verdade pode ser chamado de terciário também, então a gente pode ter, vamos dizer de uma forma assim, uma entrada e várias saídas. Tá? É um dispositivo estático, né, como a gente destaquei aqui, essa palavra-chave, e consequência disso, por que isso é importante? Porque ele não tem movimento, não tem peças móveis, ele não é, então, também ele não transforma eletricidade em movimento, ou seja, não é conversão eletromecânica, tá? Ele é conversão eletromagnética. Contudo, apresenta um papel indispensável no processo de conversão eletromecânica. Por quê? Porque ele envolve muitos princípios básicos no entendimento das máquinas rotativas, então ele serve como uma base, por isso que a gente estuda ele primeiro, antes de estudar as máquinas rotativas, motor e gerador, a gente estuda o transformador. Ele estabelece alguns conceitos que são estruturais, são básicos. Além disso, do ponto de vista mais prático, ele é uma máquina que serve para adequar os níveis de tensão para o funcionamento das máquinas rotativas. Então é ele que consegue fornecer os níveis de tensão mais eficientes para as máquinas operarem. Tá? Também pode ser usado como método de partida em máquinas rotativas, justamente para fornecer um nível de tensão mais adequado. E além disso, ele também é um elemento que isola circuitos elétricos com diferentes níveis de tensão. Então ele, ele consegue proporcionar diferentes áreas elétricas distintas, isoladas, separadas e com características também diferentes. Então, se você tem uma determinada região do circuito elétrico com uma tensão e uma outra região com uma outra tensão, isolados galvanicamente, né, isolados através de um transformador, você tem então realmente duas regiões aí. Isso aí é bem importante no estudo dos sistemas elétricos de potência. A gente vai ver isso mais à frente. Classificação dos transformadores. Né? Antes de falar aqui um pouquinho do texto, essa figura aqui, ó, eu coloquei ela para você ver a escala, né, para você ver o tamanho desse transformador aí, em comparação com uma pessoa aí. Então ele pode ser classificado quanto ao tipo de material do núcleo, né, transformador com núcleo de ar, ou com núcleo de material ferromagnético, núcleo de ferro, que é o mais comum. Tráfegos de núcleo ferromagnético são os mais comuns na área de sistemas de energia. Então, pensando aí já nos núcleos ferromagnéticos, eu tenho aí uma outra classificação também com relação à disposição dos enrolamentos. Então, os meus enrolamentos, eles podem estar envolvendo o meu núcleo ou podem estar sendo envolvidos pelo meu núcleo. Então, observa aqui, ó, numa configuração chamada núcleo envolvido, o enrolamento está por fora. Aqui, ó, ele está por fora do núcleo. Ele está envolvendo o núcleo. Já numa configuração chamada núcleo envolvente, o enrolamento
os fios, essa parte aqui. Então, a gente pode considerar, por exemplo, que um fio está entrando aqui, está dando a volta lá por trás e está saindo aqui. Então, ele fica enrolado em torno dessa perna central aqui, mas ele tem essas outras pernas da extremidade que estão envolvendo, ou seja, que estão por fora do enrolamento. Tá? Então, essa é a classificação núcleo envolvido e núcleo envolvente. Aqui, eu estou mostrando como que se organizam como que se monta um núcleo, né? Como que se monta um núcleo através das lâminas. Então a gente falou lá na parte de perdas, né, que uma das estratégias para lidar com as correntes parasita e com as correntes de Foucault é eu tornar o meu núcleo laminado. Então, ao invés de ter essa estrutura aqui maciça de ferro, ela é constituída de lâminas finas. Então a gente vai montando essas lâminas, formando uma pilha, né, formando um pacote. E uma estratégia de fazer isso, por exemplo, para fazer um núcleo como esse aqui, ó, que ele tem esse formato quadrado, eu vou usar lâminas do tipo L e eu vou alternando elas no empilhamento. Então, é claro que se você tem as lâminas L e você colocar todas uma em cima da outra, você vai ter uma torre em formato de L. Mas se você for alternando, né, coloca um L com a base do L para baixo e outro com a base para cima, você vai acabar formando um quadrado. E se você ficar fazendo isso de forma alternada, como está sendo mostrado aqui na figura, né? Então a first layer, a primeira camada, ela é montada assim, e a segunda camada é montada com o L por cima assim, de forma que a gente não tenha uma separação, né? E consiga montar um núcleo mais próximo possível do núcleo maciço. A mesma ideia é utilizado para a gente montar uma estrutura desse tipo B aqui, que é o de núcleo envolvente, né? Então, olha só, esse núcleo aqui que está aqui fora, ele é formado, na verdade, por lâminas do tipo E. Então, eu tenho essa lâmina E aqui, ó, e lâminas do tipo I. Então, diferentemente dessa configuração aqui quadrada, que eu tinha as duas camadas eram formadas por lâminas do tipo L, sempre do tipo L, aqui não, aqui eu tenho duas geometrias diferentes, tipo E, que é essa daqui, e tipo I. Então eu vou alternando a posição do I e a posição do E na primeira camada e na segunda camada, de forma que eu vou conseguir construir então uma peça que seja vazada aqui, né? Você tem um buraco aqui, e aí aqui eu vou poder passar o meu enrolamento, passar os meus fios. Outra classificação com relação ao número de fases, ele pode ser monofásico ou trifásico, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, um transformador trifásico, ó, uma fase, duas fases, três fases, e eu tenho um polo na carcaça, que é o meu terra ou neutro, dependendo da nomenclatura que se utilize, né? Lembrando que são coisas diferentes. O neutro é um polo ativo do circuito e o terra ele tem a função de proteção elétrica, mas então aqui você tem então as três fases e o neutro ele está na carcaça ou em outro ponto aí, na verdade, não, desculpa, hein? Aqui eu tenho os três polos aqui do lado de alta tensão. Então aqui não necessariamente está chegando o fio neutro, tá? Porque aqui eu posso estar chegando com estrela, uma ligação triângulo aqui. Então não tem neutro. E na saída dele que é aqui, ó, X1, X2, X3 e X0. E aí aqui sim eu tenho o quarto fio, o fio neutro. Então esse transformador aqui provavelmente é um delta Y, né? Triângulo estrela. Mas do ponto de vista de número de fases, ele é um transformador trifásico, independente se está ligado em triângulo ou em estrela. Isso aí a gente vai ver depois também em detalhes. Aqui eu já tenho dois transformadores do tipo monofásicos, tá? Aí você pode ver aqui um transformador monofásico que recebe fase-fase
e um transformador monofásico que recebe fase neutro. Ah, Flávio, mas monofásico não quer dizer que tem uma fase só? Então fase-fase seria bifásico? Não, não, porque ele está se referindo aqui à quantidade de senoides, né? Quantidade de senoides. Então, em um sistema que tem uma diferença de potencial entre duas fases, eu tenho uma única senoide, formando a, a tensão aí ao longo do tempo, ela vai formar um único sinal, uma única senoide. Tanto se eu tiver uma DDP fase-fase, como se eu tiver uma DDP fase neutra. A diferença é que a amplitude delas vai ser diferente, né? Vai ser maior aqui em fase-fase e vai ter um outro deslocamento também, um outro ângulo de fase. Agora, já no trifásico, não. No trifásico eu tenho 3 senoides simultâneas. Tá? No mesmo diagrama fasorial eu tenho 3 fasores. Aqui eu tenho um único fasor. Sendo que esse fasor ele pode estar representando uma DDP entre fase neutra ou entre fase-fase. Tá? Mas de qualquer forma, o transformador ele vai ter uma construção idêntica, aqui, fase-fase ou fase neutra, com relação ao número de fases. Continuando aqui, na nossa introdução, o princípio de funcionamento, né, esse slide mostra o princípio de funcionamento e principalmente mostra considerações com relação à nomenclatura. Tá? Então eu tenho aqui a bobina conectada à fonte, né, como sendo a minha chamada de bobina primária, então o que está ligado à fonte é o primário, a bobina conectada à carga. Então o transformador, né, antes de mais nada, é um elemento, como a gente falou, que tem 2 ou mais bobinas, 2 ou mais enrolamentos. Então, nesse caso aqui a gente está pegando o mais simples possível para entender um transformador bem conceitual, tá? Então bem elementar. Aí eu tenho então apenas 2 enrolamentos, o enrolamento N1 e o N2. O N1 está ligado à fonte e o N2 está ligado à carga, ao load. Então a nomenclatura, primário ligado à fonte, secundário ligado à carga. E lado de alta tensão é o lado que tem a bobina com mais espiras e lado de baixa tensão é o lado que tem a bobina com menos espiras. Então, se N1 for maior que N2, esse transformador tem o lado de alta no primário. Se N1 for menor do que N2, esse transformador tem o lado de alta no secundário. Ok? E isso também caracteriza, deixa eu ver se eu falo aqui na frente, não. Então, isso caracteriza também a função desse transformador. Esse transformador ele pode ter uma função de elevador de tensão ou de abaixador de tensão. Então, se ele tem o primário com menos espira do que o secundário, o lado de alta está no secundário, significa que é um transformador elevador. Se ele tem o primário com mais espiras, o lado de alta está no primário, significa que ele é um transformador abaixador de tensão. Beleza? Isso é bem importante também. E aí a gente começa a falar agora de uma análise matemática, né, desse modelo aí, desse elemento aí conceitual, que é o nosso transformador perfeito, o nosso transformador do conto de fadas, o nosso transformador ideal. Então, o que caracteriza um transformador ideal? Caracteriza que a resistência das bobinas primária e secundária são desprezíveis, ou seja, perdas por aquecimento no cobre não existem. Então é como se você tivesse aqui, essa bobina aqui, composta de um condutor perfeito, que não tem resistência, portanto não esquenta, não dissipa calor. Tá? Esse fio do secundário também. Então eles são perfeitos, eles não esquentam, eles não apresentam resistência elétrica e não dissipam calor. Todo o fluxo está confinado no núcleo e é envolvido pelas bobinas primária e secundária. Perdas no núcleo são desprezíveis, então eu também não tenho nenhum tipo de perda magnética aqui dentro do núcleo. O fluxo produzido aqui, ele não se dispersa aqui por fora, pelo ar. Né? Todo ele está confinado dentro do núcleo, da peça, do transformador. Certo?
a permeabilidade do núcleo tende ao infinito, ou seja, a força magnetomotriz necessária para estabelecer o fluxo dentro do núcleo é nula. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que toda força magnetomotriz que é produzida na bobina N1, ela está necessariamente transportada para a bobina N2, toda ela, sem perda nenhuma. Então eu não perco nada para magnetizar esse núcleo. Eu não gasto nenhum tipo de força magnetomotriz ao longo do caminho. Então toda a força magnetomotriz que aparece aqui, ela também está presente aqui no secundário. Beleza, então falando agora do princípio de funcionamento matemático e físico, né? Então ele é baseado na lei de Faraday-Lenz, que fala que uma tensão, induzida numa bobina, então eu aplico uma tensão aqui, eu vou ter, já que esse fio é perfeito, eu vou ter toda essa tensão presente aqui como tensão induzida nessa bobina, nesse indutor. E então a tensão induzida em um indutor, ele é igual à variação do fluxo no tempo em cada espira. Já que a gente tem N1 espiras, então eu multiplico a variação do fluxo no tempo pelo número de espiras. Então, a tensão E1 ela vai ser igual à variação dφdt vezes o número de espiras. Só que o fluxo, como esse núcleo é comum, o mesmo fluxo que está aqui, lembra que a gente considerou que ele é ideal, então ele não se perde, não tem nada desviando aqui no meio do caminho. Então todo o fluxo que é produzido aqui, ele também está variando aqui, no secundário. Logo, o dφdt é o mesmo, né? Então a tensão E1 é igual a N1 dφdt e a tensão E2 vai ser igual ao número de espiras do secundário, 2, dφdt também. Como o dφdt é o mesmo, a gente acaba tendo V1, né, proporcional ao número de espiras N1 e V2 proporcional ao número de espiras N2. E aí, essa proporção a gente pode transformar numa razão, né? Então, V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. E a gente chama essa razão de relação de transformação ou relação de espiras. A gente chama de A. Beleza? Então, isso aí também não tem muita novidade. Isso aí vocês já viram nos cursos anteriores aí de circuitos de eletrônica, vocês já viram essas relações de transformação e no transformador ideal. Então, a relação de espiras N1 e N2 é igual à relação de tensões, né? V1, V2. Então, é isso que está descrito aqui. Já a lei de Lenz, então a lei de Faraday, ela estabelece o valor da tensão e o valor dessa relação N1 e N2. E a lei de Lenz, ela estabelece o seguinte, que a corrente induzida no secundário deverá ter um sentido tal que gere um fluxo oposto ao fluxo produzido pela fonte. Então, isso quer dizer o seguinte, se eu tenho uma corrente I1 que está entrando aqui no polo positivo da minha tensão E1, eu vou ter aqui uma corrente I2 que está saindo do polo positivo. Então, tome a parte de cima aqui como sendo o polo positivo, tá? Considere o polo positivo. E1, ela é positiva aqui em cima e aqui em cima também. Só que observa aqui, no caso do primário, a corrente entra no polo positivo. E no caso do secundário, a corrente sai do polo positivo. Certo? Isso é definido pela lei de Lenz. E isso é muito interessante também, porque é como se o transformador ele desse continuidade ao circuito elétrico. Certo? Imagine que eu tivesse aqui uma relação de espiras igual a 1, ou seja, N1 é igual a N2. Então, se eu aplico aqui 127 volts aqui, vai sair 127 volts aqui. Só que como a corrente está entrando aqui e ela está saindo ali, é como se esse transformador aqui ele não existisse, né? Ele fosse simplesmente uma ponte. Ok? Então, isso é bem interessante, aí a lei de Lenz trabalhando nesse sentido. E aí, como um exercício, rapidinho aí para a gente brincar aqui, encontre a relação entre as correntes do primário e do secundário. Então, veja bem, V1 é a tensão do primário, I1 é a corrente do primário. E2 e V2
tensão do secundário e I2, corrente do secundário. Obviamente, se essa chave switch aqui estiver aberta, a corrente do secundário é zero, tá? E, consequentemente, a corrente do primário também vai ser zero. Tá? Mas se a chave estiver fechada, eu vou ter uma corrente I2, que vai depender dessa carga ZL aí, e eu quero saber como é que ela se relaciona com a corrente I1. Né? A gente tem, então, uma força magnetomotriz, lembra lá da FMM, FMM1 é igual ao número de espiras 1 vezes a corrente que entra nessa bobina aqui. Então, essa corrente vezes o número de espiras é igual a força magnetomotriz. Como a gente considerou que esse núcleo é ideal, ou seja, não tem nenhum tipo de perda de força magnetomotriz aqui no caminho, toda a força magnetomotriz que estiver aqui vai estar aqui também. Então, eu posso dizer que a força magnetomotriz 2 vai ser igual a força magnetomotriz 1, certo? Ou, em outras palavras, a força magnetomotriz 1 menos a força magnetomotriz 2 vai ser igual a zero. Já que a força magnetomotriz 2 ela é igual a N2 vezes I2, a gente tem a seguinte relação. I1 sobre I2 vai ser igual a N2 sobre N1. Ou seja, a relação de correntes ela é inversa à relação de tensões. Lembra que a relação de tensões era igual a A? Então, a relação de correntes é igual a 1 sobre A, é igual ao inverso. Né? Porque aqui está trocado, as posições estão trocadas. Ou seja, quanto maior a tensão em um lado, menor a corrente. Então, no lado de alta tensão, eu tenho uma corrente menor do que no lado de baixa tensão. No lado de baixa tensão, eu tenho uma corrente maior. Beleza? Então, se você não captou isso aí, pausa o vídeo e anota, reflete a respeito, que isso aí é uma relação também bem importante. Relação importante, essa conclusão de que a tensão, a relação de tensões, ela é inversamente proporcional à relação de correntes. Beleza, seguindo aqui, se a gente tem I1 sobre 2 igual a 1 sobre A, e a gente tem V1 sobre V2 igual a A, isso significa que V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2. Ou seja, tensão no primário vezes a corrente no primário é igual a tensão do secundário vezes a corrente do secundário. E isso significa que, num transformador ideal, toda potência instantânea de entrada é igual à potência instantânea de saída, já que as perdas são desprezadas. Então, faz todo sentido. Todo sentido. Olha só, se a gente está pensando num elemento ideal e não tem perda nenhuma aqui, né, no meio do caminho, a potência que é aplicada pela essa fonte aqui no primário, ela tem que sair e ser aplicada nessa carga, porque eu não perdi nada no caminho. Então, se eu injetei 100 watts aqui na entrada, tem que aparecer 100 watts aqui na carga, certo? Essa é a grande diferença de um transformador ideal para um transformador real. O transformador real, ele vai dissipar, ele vai consumir e perder alguma coisa nesse meio do caminho aí. Né? O transformador real, eu vou aplicar 100 aqui e não vai aparecer 100 aqui, vai aparecer 99 aqui, por exemplo. Eu vou ter uma perda de 1 watt aí no meio do caminho. Beleza. Então, voltando aqui, a relação das potências. A potência no primário é igual à potência no secundário. Toda potência é consumida pela carga. Toda potência que foi aplicada pela fonte, ela é consumida pela carga. Por isso que se a chave estiver aberta aqui, eu não estou consumindo nada de potência na carga, logo eu não estou demandando nada de potência na fonte, eu não estou entregando potência nenhuma na entrada do circuito. Isso acontece mesmo não havendo conexão física entre o circuito da carga e o circuito da fonte. É possível referir a impedância do secundário para o primário e vice-versa. Então, é bem possível fazer isso daí. Como é que a gente entende essa reflexão de impedância? Como é que a gente
transporta essa impedância do secundário para o primário. Da seguinte forma. Então aqui é uma configuração normal, eu tenho uma entrada, tensão e corrente V1 e 1, e tenho a minha saída aqui alimentando essa carga Z2. Só que Z2 ela é igual a V2 dividido por I2. Então foi o que eu escrevi aqui, ó, V2 dividido por I2. E como isso aqui provoca um efeito aqui no primário, a gente sabe então que o produto, né, da tensão e da corrente, V1 e I1 e V2 e I2, eles permanecem constantes. Eu vim aqui e escrevi, ó, V1 sobre I1 é igual a Z1 e V2 sobre I2 é igual a Z2. Se eu quiser saber a relação entre as impedâncias, eu divido uma pela outra, divido Z1 por Z2. E aí eu coloco aqui, ó, V1 sobre I1 dividido por V2 sobre I2. Organizando isso aqui melhor, isso aqui fica V1 I2 dividido por V2 I1. Só que V1 sobre V2 é igual a A. E I2 sobre I1 também é igual a A. Né? Então, aqui fica A vezes A ao quadrado. Logo, Z1 sobre Z2 é igual a A ao quadrado. Então, eu posso escrever que Z1 é igual a A ao quadrado vezes Z2. Essa é a minha relação de transformação. Então, observa que eu já estabeleci aqui uma relação de transformação de tensão, né, V1 sobre V2 igual a A, uma relação de transformação de corrente, I1 sobre I2 é igual a 1 sobre A, e agora uma relação de transformação de impedâncias, Z1 sobre Z2 é igual a A ao quadrado. E para fazer então essa reflexão, né, ou seja, rebater e referir a impedância do secundário no primário, o que eu faço é chamar essa impedância aqui referida já ao primário de Z2'. Então eu pego esse Z2 e simplesmente aplico essa relação de transformação aqui. Então a Z2', que é a Z2 referida lá para o lado do primário, ela fica sendo igual a A ao quadrado vezes a Z2. Então a Z2', que é igual a, né, a Z1, que é a mesma coisa que Z1, só que eu coloquei aqui essa nomenclatura Z2' para entender que eu peguei a impedância do secundário e rebati, referi ela lá para o primário. Então eu tenho aqui A ao quadrado sobre Z2. E aí, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando um transformador com uma alimentação, uma fonte V1, uma corrente I1, que alimenta uma impedância Z2 com uma tensão V2 e I2. Aí eu peguei essa impedância aqui e joguei ela lá para o primário, foi o que eu fiz aqui, Z2 vezes A ao quadrado, lembrando que A é N1 sobre N2, então joguei ela lá, referi ela para cá, ela fica como uma impedância em série, e no secundário eu vim aqui e fechei um curto. Tá? É como se eu tivesse referindo a impedância do secundário lá para o primário. O circuito vai funcionar do mesmo jeito. E aí, já que eu tenho então o meu secundário aqui em curto, é como se eu tivesse então simplesmente um circuito com a fonte V1 aqui aplicado a uma impedância Z2'. Né? Lembra que a gente usa essa nomenclatura, Z2', que é o Z2 vezes A ao quadrado. Então esse é o processo de referir uma impedância de um lado para o outro. E aí, como um exercício, eu proponho o seguinte, determine a relação de transformação do transformador representado na figura abaixo, de modo a garantir a máxima transferência de potência entre a fonte de sinal e a carga de 4 ohms. Ou seja, qual a relação de transformação que vai casar a carga com a fonte. Então eu tenho aqui uma carga de 4 ohms e quero que haja a máxima transferência de potência dessa fonte aqui para a carga. Qual deve ser a relação de transformação aqui?
Bom, a gente sabe lá do teorema da máxima transferência de potência que a máxima transferência de potência acontece quando eu tenho uma carga, um resistor, uma impedância de carga, que ela é igual ao RTH ou o ZTH. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma resistência, que representa o meu RTH, 36 ohms. Então, eu preciso que a minha carga, que vai estar ligada aqui, né, que eu vou referir isso aqui para cá, ela vai ficar ligada aqui, é como se ela tivesse também 36 ohms. Então, como que eu transformo 4 em 36? Bom, basta que eu multiplique o 4 por 9, né? 4 vezes 9 é 36. E a gente lembra então que essa impedância referida ao primário, ela é A ao quadrado vezes o Z2. Então, se o Z2 é 4, o A ao quadrado é 9. Logo, o A é 3. Então, qual é a relação de transformação que eu preciso ter? Eu preciso ter uma relação de transformação de 3. Ou seja, N1, número de espiras do primário, sobre o número de espiras do secundário, tem que ser igual a 3. Então, basta que o meu primário tenha 3 vezes mais espiras do que o secundário, que eu consigo casar a carga com a fonte. O que significa casar a carga com a fonte? Significa transferir a máxima potência possível dessa fonte de 20 volts aí. Beleza? Então, esse é o exercício / exemplo. Na verdade, eu já dei todas as diretrizes, expliquei como fazer, então acaba sendo um exemplo resolvido. E, finalizando aí a parte de transformador ideal, né, eu quero só falar aí sobre as bobinas e as indicações de polaridade, né, esses pontinhos aqui, ó, esse pontinho aqui. Então, quando eu tenho uma corrente que está entrando numa bobina e ela está enrolada num sentido, um sentido de enrolamento aqui, né, em torno do núcleo, ele vai produzir um fluxo segundo a regra da mão direita, e aí então, usando a mesma regra da mão direita, esse fluxo aqui, essa variação de fluxo atravessando esse sentido de enrolamento aqui determinado, ele vai produzir aqui uma determinada polaridade. E essa polaridade, ela vai ser indicada segundo um pontinho. Então, se eu tiver aplicando uma tensão aqui entre 1 e 2 e o positivo dessa tensão induzir uma tensão positiva aqui em 3 e 4, significa que esse ponto aqui ele coincide com o lado de cima. Então eu venho aqui e marco um ponto aqui também, dizendo que quando aqui for positivo, aqui vai ser positivo. E quando aqui for negativo, aqui vai ser negativo. Lembra que o transformador só existe em corrente alternada. Então uma hora é positivo, outra hora é negativo. Né? Então são valores instantâneos da diferença de potencial. Então é isso que está representado aqui. Essa é a função da indicação de polaridade. É para indicar que ele vai ter o mesmo potencial instantaneamente. Então, se a parte de cima aqui for positiva, a parte de cima do secundário vai ser positiva. Se ela for negativa, vai ser negativa. Então, elas estão em fase. A gente diz que elas estão em fase quando a bolinha e o pontinho, aí, a marcação, ela é a mesma. Se eu tivesse esse pontinho aqui embaixo, né, na hora que eu aplicasse o positivo aqui, o positivo ia aparecer aqui no terminal 4. Tá? Então, ele estaria 180 graus defasado dessa configuração que está aparecendo aqui. Beleza? Bom, então com isso a gente finalizou a parte de transformador ideal e vamos começar aqui a parte final da nossa aula, que é transformador real. Então, eu começo a falar agora em rendimento, ou melhor, no caso de transformador, em alto rendimento, né? Tipicamente maior do que 0,9, ou seja, 90%, mais de 90% do que é entregue na entrada chega na saída. Então, menos de 10% eu perco no meio do caminho. Então, ele tem alto rendimento porque ele não realiza movimento e não possui perdas mecânicas, atrito, entre outras. O modelo do transformador real deve incorporar as perdas que inevitavelmente ocorrem e que são basicamente de dois tipos: perdas no núcleo e perdas no cobre. As perdas no núcleo são as perdas que a gente viu
né? Na parte de eletromagnetismo lá a gente viu histerese e corrente de Foucault. Essas perdas do núcleo estão relacionadas com a tensão aplicada, com o V1, e com a força eletromotriz induzida. Já as perdas no cobre, né, elas são do tipo RI ao quadrado, elas estão ligadas à corrente, tá? Elas dissipam calor nos condutores, nos fios dos enrolamentos, e elas estão ligadas também à força magnetomotriz. Um outro efeito, né, que acontece no transformador real é que nem todo o fluxo produzido dentro da bobina ele fica confinado no caminho magnético. Então, existe um fluxo disperso no ar. Tá? Esse fluxo e a tensão induzida variam linearmente e, portanto, eles funcionam como se fossem uma indutância de dispersão. Uma indutância de dispersão. Já que essa indutância ela está ligada, é um indutor, né? Ele está ligado a uma fonte de corrente alternada, eu tenho uma reatância, o XL. Então, eu vou chamar de XL1 a minha reatância de dispersão do primário. Então, o XL1 vai ser 2 vezes π vezes a frequência da fonte, né? No caso do transformador de potência, aí, a maioria das vezes é 60 Hz aqui no Brasil, então 2 vezes π vezes 60 vezes a indutância de dispersão do primário. A mesma reatância de dispersão vai ter no secundário também, né? Vai ter uma parte do fluxo que vai estar circulando pelo ar. Então, também vou ter um XL2 lá do secundário. Então, as bobinas do primário e do secundário, elas podem ser representadas pelo modelo que tem a resistência dos fios, a resistência de dissipação devido à corrente que passa nos fios, em série com a reatância de dispersão, que representa o fluxo que circula pelo ar. Então, eu tenho uma resistência em série com uma reatância indutiva. E, somado a isso, eu vou falar agora do ramo de excitação, ou seja, do ramo paralelo. Esse ramo de excitação, ele representa a resistência de perdas do núcleo, é esse RC aqui. Então, as perdas é o que provoca o aquecimento do núcleo, as correntes parasitas e a esterese que provocam o aquecimento do núcleo. Então, como o núcleo do transformador esquenta, ele é como se tivesse, na verdade, todo esse modelo de transformador como o nome, é a definição de modelo, né? Ele busca representar o comportamento, né? Não é que existe um resistor lá dentro do núcleo, nem um indutor lá dentro do núcleo. Ele simula o comportamento. Então, esse RC simula o comportamento do aquecimento do núcleo, e o XM ela é a impedância de magnetização. Ela é a que representa a componente da corrente de excitação, a componente I-Φ, certo? Definida como sendo a corrente adicional do primário necessária para produzir o fluxo mútuo. Então, aquilo que a gente falou no transformador ideal, que não existia uma força magnetomotriz consumida aqui para magnetizar, agora existe. Então, a corrente que é utilizada para magnetizar o núcleo, ela é a corrente de magnetização que passa aqui, e ela é representada por uma impedância de magnetização. Então, o meu ramo de excitação ele tem dois componentes em paralelo, o RC, que é a resistência de perdas do núcleo, e o XM, que é a impedância de magnetização. Com isso, o meu modelo completo ele fica aí. O R1, né, em série na entrada, em série com o R1 eu tenho a reatância de dispersão, o XL1, e aí em paralelo eu tenho o RC e o XM. Beleza, então esse é um modelinho aí do transformador real. Como visto, né, anteriormente, o efeito da esterese influencia nessa corrente de excitação. A análise dessa corrente de excitação por uma série de Fourier identifica que existe uma componente fundamental e uma série de harmônicas ímpares. A corrente I-Φ é não senoidal e não simétrica.
ela é composta por duas componentes. Uma componente IC em fase com a tensão da fonte, né? Por isso que ela é representada por uma resistência, a resistência não defasa a corrente em relação à tensão, e a corrente IM que está com ângulo de fase 90 graus atrasada em relação à tensão, por isso que ela é representada por um indutor. Então, por isso que eu tenho essa representação aqui do ramo magnetizante. IC representa perdas no núcleo devido à esterese e M a corrente de magnetização. Aí a representação fasorial dessas correntes está aqui, ó. Uma tensão que é aplicada, em fase com essa tensão tem uma corrente IC, ok? E 90 graus atrasada dessa tensão está a corrente IM, então eu tenho IC aqui, IM 90 graus atrasado, e a soma das duas é o IΦ, que é essa corrente que soma as duas aqui, ó. Então é a componente fasorial aqui. E aí o modelo completo do transformador real vai ser a resistência dos fios do primário, mais a indutância de dispersão do enrolamento do primário, mais o ramo de magnetização e perdas no núcleo. Aí eu já representei o núcleo aqui. Aí eu passo por um transformador ideal, só para fazer a adequação das tensões em relação aos números de Spira, tensões e correntes. Aí esse transformador ideal aqui entrega a potência para... Aí aparece aqui a reatância de dispersão do secundário e a resistência do enrolamento dos fios do secundário. Então aqui não aparece de novo o efeito do núcleo, tá? O núcleo já está representado aqui, então ele é representado uma vez só. Só que como eu tenho um enrolamento no primário e um enrolamento no secundário, eu tenho ele em cada lado aqui. E aí se eu quiser, né, e a maioria das vezes eu vou querer pegar essa indutância aqui, você vai querer também fazer isso, essa indutância e a carga e referir para um lado só, para que eu não precise ficar trabalhando com essa mudança aqui de tensões e correntes provocada pelo transformador ideal. Então basta que eu reflita essa impedância para lá e a carga, e aí eu tenho então um circuito único, né? E aí o meu circuito ficou com a representação do enrolamento primário, representação do núcleo e representação do enrolamento secundário referido já ao primário. Por isso que tem um linhazinho aqui, ó. XL2', R2', e a corrente aqui é o I2', e a tensão aqui é o V2'. Mas eu fiquei com um circuito único. E ele tem um formato de T, né? O ramo paralelo aqui no meio e o primário de um lado, o secundário do outro. Tem um formato de T. Esse circuito, toda a configuração em T, ela é um pouquinho enjoada para resolver. Tá? Ela apresenta alguns complicadores para resolver, principalmente quando a gente está trabalhando com números complexos, né? Lembra que isso aí são fasores. Então eu tenho que representar a reatância como um número complexo. Parte real é o R e parte imaginária é a reatância indutiva. E as correntes e tensões são fasoriais, tem módulo e ângulo. Então a gente tem que trabalhar com isso, e o modelo T é um pouco enjoado. E aí a gente pode fazer uma simplificação, que é o seguinte, ó. Geralmente a queda de tensão nos enrolamentos é pequena, podendo dizer que aproximadamente V1 é igual a E1. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu chegar aqui, ó, eu estou falando que V1, que é a entrada aqui, ela é igual a E1. Você, olhando para o circuito, você vai falar, não, está errado isso, porque tem um ramo aqui que vai provocar uma queda de tensão. Ok, só que o que eu estou falando aqui, essa queda de tensão aqui, ela é muito pequenininha, porque é resistência de fio isso aqui, a dispersão é muito pequena, então isso aqui provoca uma queda de tensão muito pequena, então aproximadamente V1 é igual a E1. E sendo que elas ficam, né, sendo o mesmo valor, V1 está aplicado como E1 aqui, eu posso passar, tá? Eu posso passar isso aqui para o lado de lá, eu posso passar isso porque é uma aproximação, tá? Lembre-se sempre, porque a gente sabe que isso aqui tem valores muito pequenos, então eu passo isso para o lado de lá, e aí eu somo R1 com R2, acho um equivalente, somo as reatâncias de dispersão, acho um equivalente, e aí eu tenho então um modelo que a gente chama de modelo L. Por quê? Porque ele tem o ramo paralelo aqui logo na entrada e o ramo série aqui em seguida.
junto. Beleza? Então esse aqui é o modelo L. O modelo L, ele pode ter o ramo paralelo tanto aqui na entrada, como ele pode também estar concentrando o efeito dos enrolamentos do lado de lá e ter o ramo paralelo do outro lado. Isso também o modelo L também é uma aproximação equivalente também é usado. E aí fica como, né, antes da gente finalizar, fica como exercício para casa, para você fazer e praticar o conteúdo desse vídeo, esse exercício sobre transformador real. Então eu falo aqui, ó, um transformador de distribuição de 50 kVA, ele tem tensões de 2.400 para 240, então ele é um transformador abaixador em 60 Hz e tem uma impedância de dispersão de 0,72 mais J092 no enrolamento de alta. Qual é o enrolamento de alta? É o enrolamento do primário. E 0,007 mais J0,009 no enrolamento de baixa, que é o secundário. Tá? Na tensão e frequências nominais, a impedância do ramo de derivação responsável pela corrente de excitação, ou seja, aquela impedância do ramo paralelo, né, do núcleo, magnetização, ela vale 632 mais J 4.370, quando vista pelo lado de alta tensão. Desenhe o circuito do transformador. Né? Primeiro ponto é desenhar o circuito em uma representação que você preferir, modelo L ou modelo T. Letra B. Se 2.400 for aplicado ao lado de alta do transformador, como o lado de baixa a vazio, calcule a corrente de excitação, a perda no transformador nessa condição, devido ao aquecimento e à tensão nos terminais de baixa. Então, considere o secundário sem corrente e qual vai ser a corrente que vai circular a vazio no transformador. Com a aplicação de uma carga indutiva de impedância 0,1 mais J02 nos terminais do lado de baixa tensão, então aqui vai ser a nossa carga, então agora, qual será o valor da corrente nos terminais do lado de alta? Qual vai ser a corrente I1, a corrente na entrada, no primário? E, para esse caso, qual vai ser a tensão no secundário, nos terminais de baixa. Então, resolva esse exercício, fica como proposta aí para casa, tá? E a gente corrige na próxima aula aí, beleza? Então, como prévia da próxima aula, a gente vai falar de ensaios e regulação de tensão, tá? E fica como tarefa também você ver essa matéria que foi explicada aqui, corresponde às sessões 2.1 a 2.5 do nosso livro-texto, do Fitzgerald. Beleza, galera? Então é isso daí, a gente fica por aqui na aula de hoje. Até a próxima. Valeu, um abraço, tchau, tchau.